Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Mariana, eu sou professora de inglês e advogada, e eu criei o canal para falar um pouco mais da minha rotina, mas principalmente para ensinar inglês através da Bíblia. E esse é o quadro Faith e Fluency, em que todo domingo eu te ensino um pouco do inglês com versículos da Bíblia e um pouco da mensagem, onde sempre trago uma mensagem para você também. E vamos lá, vamos seguir então. Hoje a gente vai ler Daniel. Se você quiser abrir sua Bíblia, eu tô com a minha Bíblia aqui em português. Vai lá em Daniel 6, versículo 26. Promulgo um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, o seu domínio durará para sempre. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas do céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Esse é o versículo em que faremos uma análise em relação ao inglês, mas como sempre também ao final eu gosto de trazer uma mensagem. Mas vamos lá aqui para Daniel chapter 6, verse 26. I decree that everyone throughout my kingdom should tremble with fear before the God of Daniel, for he is the living God and he will endure forever. His kingdom will never be destroyed and his rule will never end. He rescues and saves his people. He performs miraculous signs and wonders in the heavens and on earth. He has rescued Daniel from the power of the lions. Este é o nosso versículo. Essas palavras que estão em vermelho são as palavras que nós veremos agora. Então vamos lá. Primeira, decree é um decreto. Lá na versão em português, promulgo um decreto. I decree, eu decreto, ok? Throughout. Eu já falei em outros vídeos em relação ao som do TH, que é esse. A sua língua vai entre os dentes. Throughout é a mesma coisa do número 3. Three é a mesma coisa da palavra think, de pensar. Think. Então, throughout, o que é o significado? É por todo, durante o todo. Olha só. I decree that everyone throughout my kingdom. Eu decreto que todo mundo, por todo o meu reino, should tremble with fear before the God of Daniel. Tremble é um tremer no sentido de temor, sabe? De você, de respeito nesse sentido. E o before, ele é o antes, mas nesse caso aqui, ele é o diante. Então, que tremam diante do Deus de Daniel. Ok? Como que eu vou saber se é antes ou se é diante? Vai ficar muito claro no contexto, porque aqui devem tremer com medo, né? Devem temer. Vamos colocar isso aqui como temer. Devem temer antes do Deus de Daniel não faz sentido. Então, diante do Deus de Daniel. Endure. Endure é o permanecer, o suportar, o resistir. Nesse contexto, fala, pois ele é o Deus vivo, he is the living God, e permanece para sempre, endure forever. Olha só, and he will endure forever, ok? His kingdom will never be destroyed. Kingdom é o que? É o reino. É o reino. Kingdom, reino. E rule, ele pode ser verbo ou ele pode ser um substantivo, como nesse caso, que é o domínio. O seu domínio durará para sempre. Aqui, se você tivesse como verbo, ele significaria governar, mandar, esse tipo de coisa, porque o rule também pode ser regra. Então, a gente tem algumas regras para seguir. We have some rules to follow, sabe? Mas nesse sentido é o domínio, ok? Rescues é salva, é a palavra para salvar. Tem também o save, que também é salvar. O rescue é meio que salva, meio que resgata,
nesse sentido. E a seguinte, a gente tem miraculous. Miraculous são milagres. Milagres. Ele performou, ele faz sinais e maravilhas. Aqui na parte em inglês, ele tá como ele performa, ele fez milagres, sinais milagrosos. And wonders. Wonders é maravilhas, maravilhas. Inclusive, tem um livro que eu gosto de indicar para os meus alunos que chama Wonder. Wonder é o livro do Extraordinário. Não sei se vocês já viram o filme, que é de um menininho, que tem a Julia Roberts. Esse filme é muito bom e o livro também chama Wonder. E é um livro muito bom também para quem quer aprender inglês, porque ele tem uma linguagem infanto-juvenil, não tem nada muito complexo, não tem nada muito formal, digamos assim. Então, é uma leitura que dá para fazer e ir aprendendo. Então, assim, eu sempre recomendo esse livro quando essa palavra surge, ok? E aqui no contexto, wonders para maravilhas, ok? A próxima é heavens. Heaven é paraíso, mas em alguns momentos a gente entende como céu, como algo divino, como algo que está acima da gente, ok? Essas são as palavras, deixa eu voltar lá no nosso versículo para revisar todas. Decree é um decreto, throughout, por todo lugar, por todo o reino. Tremble é de tremer, o before, nesse caso, é o diante. Endure, que é o permanecer, resistir. Kingdom, aparece 2 vezes aqui, o kingdom é o reino. Rule é o domínio nesse caso, mas pode ser o governar, pode ser também o regra. Rescues é o resgatar, resgata e salva, salva as pessoas, né, o povo dele. Miraculous são os milagres, wonders, as maravilhas, e o heavens, os céus, ok? Este é o nosso versículo do dia, e como sempre eu gosto de deixar uma mensagem relacionada a esse texto, sempre está relacionado com algo da Bíblia que eu tô lendo. Então, aqui, o que estava acontecendo aqui? Se você ainda não leu a história de Daniel, eu recomendo que você leia. Eu tô relendo ela. E é muito interessante porque o Daniel, ele foi levado, né? Ele foi preso, digamos assim, ele foi pego, ele foi sequestrado. Lá no versículo 1, você tem um pouco do resumo do que aconteceu. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, a parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse a alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. Ou seja, houve uma invasão a Judá e o Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, invadiu e ele ordenou que jovens que tinham uma boa aparência, que eram instruídos, que eram inteligentes, que tinham vigor, que eles fossem pegos pelos oficiais, né, do seu reino e levados para que eles fossem instruídos a servir no reino. Ou seja, aqui a gente tem uma coisa interessante, porque, na minha opinião, são pessoas capacitadas que foram levadas para fazer algo que elas não queriam, e nesse meio todo foi Daniel. Então a gente já tem uma noção de que Daniel era um jovem educado, um jovem inteligente, um jovem que tinha vigor, então ele era forte, e ele foi levado para cumprir funções, certo? Só que isso não foi levado de forma voluntária, né? Ele foi levado obrigado. Então aqui você já tem
uma intenção de que às vezes você pode estar passando por alguma coisa porque você tem a capacidade de passar por isso. Como assim? Quando a gente busca uma sabedoria de Deus, quando a gente busca experiências com Deus, quando a gente tem essa vontade, muitas vezes a gente fica, mas por que que Deus não me mostra? Por que que todo mundo fala do sobrenatural, mas eu não tô vendo nada? Por que que comigo não tá acontecendo e tudo? Porque você ainda não tem a capacidade. E eu falo isso porque eu vivi na pele recentemente. Eu sempre fui uma pessoa sensível em relação ao mundo espiritual. Por exemplo, com sonhos, sabe? Pesadelos, essas coisas assim. Só que recentemente aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes, de ver criaturas. Então, assim, se você não acredita ou acredita, tudo bem. Mas o ponto não vou nem entrar nesse mérito das criaturas, mas o que eu queria dizer é que eu me senti muito forte nesse momento. Eu me senti muito capacitada. Então, eu entendi que eu não senti medo. O que eu senti foi assim. Claro que na hora ali você fica assustado e tudo, mas eu senti uma força muito grande para orar, para clamar, para repreender. E foi repreendido, sabe? O mal foi embora. Mas depois eu entendi que Deus só me fez ver porque eu já estava com uma maturidade espiritual grande. Então eu era capaz de fazer isso. Eu era capaz de poder repreender essas coisas malignas na nossa vida. Então, eu entendo essa história de Daniel dessa forma, que às vezes a espera tá demorando, o deserto tá longo, às vezes as coisas não estão acontecendo, mas porque a gente ainda não tem a capacidade, a maturidade, a inteligência de entender, sabe? De compreender e passar por isso e não ficar presa nisso. E foi o que aconteceu com Daniel. E aí, o que aconteceu, ele tinha discernimento sobre todo tipo de visões. E conforme você vai lendo a história, você vai entendendo assim que o Daniel ele era um servo muito fiel a Deus. E houve em algum momento um decreto para que todo mundo se curvasse diante do rei. Mas Daniel disse: não vou me curvar, porque eu sirvo ao Deus, ao Rei dos Reis, e ele não se curvou e foi preso. Isso que ele foi preso, ele foi jogado na fornalha, ele com os outros amigos dele, que os nomes dos amigos dele, que foram junto com ele, era o Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E lá no versículo 3, no capítulo 3, quer dizer, não no versículo, no capítulo 3, lá no 24, versículo 24, o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa e disse aos conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: é verdade. Disse ele: eu vejo, porém, 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem. O 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Gente, isso aqui pra mim é uma... Eu sempre que eu leio essa história, que eu escuto essa história, eu fico assim... Ai, me causa um temor muito grande. Porque Daniel, eu não sei, a impressão que eu tenho é de que ele tava tranquilo. Falei assim, se eu morrer por isso, tudo bem. Eu tô servindo ao Rei dos Reis, ao meu Deus. E ele foi jogado na fornalha. Ele e mais 3, eram 3 homens, mais 2, né? 3 homens no total, amarrados. Eles foram para a fornalha. E o rei falou: a gente jogou quantos? 3? Por que eu tô vendo 4? Porque esse 4º homem que estava lá, era Jesus. Era Deus, era o Salvador, que tinha a aparência de filho dos deuses. E o fogo não teve poder nenhum sobre eles. E Daniel saiu de lá sem nem queimar a roupa. Isso eu acho assim, gente, de um poder.
Isso faz relembrar. Então, assim, sempre que você estiver triste, em uma situação de desespero, pede para Deus sempre lembrar, trazer a sua memória do que Ele é capaz de fazer, porque Ele faz. E Ele faz muita coisa, sabe? E a Bíblia é repleta de seus milagres, basta a gente crer. E depois disso, Daniel foi ainda jogado na cova dos leões. De novo, porque se negou a servir ao rei, que ele já tinha um rei, né? Então aquela coisa toda, ele foi jogado de novo. E o meu Deus, o Daniel falou ao rei: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim diante dele. Então, assim, foram 2 momentos marcantes, né, da história cristã, em que vemos um jovem sendo livrado de coisas que poderiam ter matado em segundos, mas que ele viveu para poder contar a história e para que as eternas gerações pudessem louvar a esse Deus maravilhoso, poderoso, e que a minha mensagem é que você, nessa semana, você possa, e nas semanas seguintes, que você possa se lembrar disso, se lembrar quem é o Deus, quem é Deus, Deus de Israel. Sabe quando a gente fala assim, Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus de Daniel? A gente fala só da boca para fora, mas é pra gente lembrar do que ele é capaz, é pra gente lembrar de que ele abriu o Mar Vermelho, que ele salvou Daniel da fornalha, que ele salvou Daniel da cova dos leões, que ele é e sempre foi, sempre vai ser o eterno Salvador. E eu espero que você encontre conforto nele, assim como eu, nos meus dias, nos meus piores dias, encontrei conforto. E se não fosse Deus, com certeza eu não estaria aqui. Então, hoje a gente não tem a cova dos leões, a gente não tem uma fornalha, mas muitas vezes a sensação é de que a gente está preso, de que a gente está sem saída, num lugar escuro, mas que você tenha na sua memória a capacidade de lembrar quem é esse Deus e o que ele é capaz de fazer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha aprendido inglês, entendido a mensagem. E deixe seus comentários aqui para eu poder ver. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!